Obrigada, podemos nos sentar. Renovando minhas saudações a todos, declaro reaberta a sessão e, de imediato, em continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6649 e da DPF 695, passo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski para que profira seu voto. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais presentes a esta sessão, inclusive os senhores advogados, a senhora representante do Ministério Público e os nossos servidores, sempre presentes. Presidente, eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelas oportunas palavras relativamente ao Dia da Democracia. Nunca é demais exaltar este valor máximo da convivência social e, aliás, hoje também foi objeto de comemoração e de belíssimas palavras por parte do nosso presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência ressaltou muito bem a essencialidade desse valor, enfim, para o próprio processo civilizatório, e hoje todos aqueles que se debruçam sobre esse importante tema sabem ou dizem, assentam que, para além das distintas formas de Estado, das várias formas de governo e dos diferentes regimes políticos, o que importa mesmo, no que diz respeito à democracia, é a concretização, é a efetivação dos direitos humanos considerados nas suas várias gerações. Isto que é hoje a essência da democracia. Portanto, permito-me fazer minhas as palavras de Vossa Excelência, no sentido de celebrarmos todos juntos esta importante efeméride. Presidente, também quero cumprimentar, inicialmente, o eminente relator, que trouxe um voto extremamente vertical, denso, profundo, e certamente é um voto que será um paradigma no que diz respeito a esse tema e certamente figurará nos anais desta Suprema Corte. Eu, na verdade, não tenho nenhum reparo a fazer a esse denso voto, um voto que, além de ser realmente um exemplo de prestação jurisdicional, tem, além de tudo, tem um valor até do ponto de vista acadêmico, porque, na verdade, é uma verdadeira tese universitária. Então, senhor presidente, dizendo desde logo que vou acompanhar a sua excelência, mas queria fazer algumas considerações me parecem, enfim, importantes, mesmo que já tenham sido, de certa maneira, ventiladas pelos eminentes colegas que me precederam. Então, eu começo por rejeitar a prefacial arguida. Eu entendo que, contrariamente ao alegado pela Advocacia Geral da União, que, aliás, nos honra com sua presença, e também pela PGR, eu constato que o ato normativo impugnado não se esgota e nem se reveste apenas de uma... não se esgota, enfim, com relação à legislação que foi ventilada por essas duas instituições importantes e também não apresenta apenas uma natureza de um ato regulamentar. Eu assento no meu voto que, em diversos pontos, o decreto 10.046 não apenas dispõe sobre a governança no que diz respeito ao compartilhamento dos dados no âmbito da administração pública federal, mas, de forma inovadora, de certa maneira, cria outros institutos jurídicos, como o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados, além de estabelecer regras gerais e exceções e níveis de compartilhamento de dados. Isso expressa isso dos artigos de 4 a 21 do mencionado decreto. Por isso, senhor presidente, a meu sentir, o ato normativo que nós estamos examinando agora assume de forma indene de dúvida a figura de um ato normativo primário e exorbita, em consequência, os limites normativos previstos no artigo 84, inciso 4 e 6A da nossa Constituição Federal. E aí, senhor presidente, eu passo em revista
os dispositivos que estão sendo impugnados e analisados por esta egrégia corte, por esse douto plenário, e tal como o relator, eu constato que ficou, para mim, demonstrada a inconstitucionalidade material dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 16, 17, 18, 19 e 20 do decreto impugnado. Mas também, igualmente, da mesma forma como fez o ministro Gilmar Mendes, relator destas duas ações de controle de constitucionalidade objetivo, eu verifico que a estipação simples da norma sob exame acarretaria a formação de um vácuo regulamentar ou disciplinador dessa temática, que é muito importante para a própria governança pública e com sensíveis impactos à segurança das políticas governamentais. A ministra Carmen Lúcia, salvo melhor juízo, se referiu à anomia, não é? Se esse decreto fosse totalmente aniquilado ou tirado do ordenamento jurídico. Compartilho desta noção com a qual a ministra Carmen Lúcia nos brindou. É por isso que eu entendo também, tal como relator, que é preciso mantê-lo, pelo menos durante um certo tempo, para que não se instaure o caos nesta seara. Eu também, como os colegas que me precederam, eu entendo que os dispositivos que estão sendo atacados, impugnados, se revestem de uma grande indeterminação quanto à sua discricionariedade e seus limites. E por isso é que poderão ensejar uma coleta e uma unificação de dados pessoais de forma desarrazoada e incompatível com o suposto propósito de simplificar a oferta de serviços públicos e de otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas, ou mesmo de viabilizar o suposto aumento da confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública. E eu, como tenho feito em outras ocasiões, senhor presidente, eminentes pares, eu assento no meu voto que o maior perigo para a democracia nos dias atuais não é mais representado por golpes de Estado tradicionais perpetrados com fuzis, tanques ou canhões, mas sim pelo progressivo controle da vida privada dos cidadãos, levado a efeito por governos de distintos matizes ideológicos, mediante a coleta maciça e indiscriminada de informações pessoais, incluindo de maneira crescente o reconhecimento facial. Aliás, isto, senhor presidente, é um flagelo que nos assola e nós acabamos, muitas vezes, por umas razões de praticidade, concordando com este reconhecimento facial que vai crescendo cada vez mais, que é exigido no ingresso de prédios públicos ou de condomínios particulares, e nós, lamentavelmente, nem sempre sabemos qual é o destino ou qual a utilização que é feita deste reconhecimento facial com o qual nós, muitas vezes, acriticamente concordamos. E eu quero dizer, neste sentido, senhor presidente, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, consubstanciada na Lei 13.709, abriga em seu texto os princípios limitadores relativos ao trato de dados pessoais, estipulando que a sua coleta só pode ocorrer tendo em conta rigorosamente a finalidade por ela pretendida, dentre elas, verbo e graça, a execução de políticas públicas e de competências legais do serviço público, conforme decorre da leitura de seus artigos 6º, 2 e 3 e artigo 26, que eu transcrevo em meu voto, senhor presidente. Faço menção também, na minha manifestação escrita, ao direito comparado, e assinalando que nos Estados Unidos nós temos o Freedom of Information Act de 1974, que foi reformado em 1986, que asseguram o acesso às informações e a sua retificação ou complementação com a possibilidade de reivindicar o direito da respectiva agência que detém os dados
pessoais possam ser modificados a pedido, enfim, daquelas pessoas que foram, eventualmente, erroneamente identificadas. Voltando ao plano do direito nacional, eu vejo que houve uma evolução muito positiva do conceito normativo de privacidade, ampliando o núcleo essencial de proteção deste valor pelo Estado, sobretudo a partir da edição de leis setoriais que garante a proteção de dados pessoais, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, que, inclusive, assegura aos usuários desta internet, dentre outros direitos, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações e de dados armazenados. E aqui transcrevo também os artigos correspondentes. Passo em revista aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal com relação a essa questão e digo, então, senhor presidente, na sequência, que o ato concreto do Poder Público Federal, aqui analisado, tem o propósito, ao fim e ao cabo, de compartilhamento e de unificação de dados entre os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica, fundacional e dos demais poderes da União. No entanto, todavia, a ausência de salvaguardas mínimas para a efetivação do compartilhamento sistemático de dados entre os citados órgãos e entidades, sem balizas e limites rigorosos, confere um verdadeiro cheque em branco de acesso dos dados unificados ao Poder Executivo Federal. Então, concluo, senhor presidente, que quanto maior for a capacidade de acumulação e armazenamento da informação, maior a potencialidade, apresenta-se maior a potencialidade de que elas possam ser elemento fundamental, decisivo de influência em nosso cotidiano, maléfica, evidentemente. E, ademais, registro que não se está a falar apenas de informações insignificantes, mas da unificação de dados de milhões de pessoas com alto valor para a execução de políticas públicas, mas com a possível risco de adoção de expedientes muitas vezes dissimulados, obscuros, que podem causar desassossego na vida diária dos indivíduos, das pessoas. Então, senhor presidente, sem querer tomar muito tempo desta Igreja-Corte, verifico que estamos nos encaminhando já para o final, eu digo que, naturalmente, não se questiona que a unificação de dados e a criação de um cadastro central possam ser relevantes para a melhor compreensão de um país com dimensões continentais como o Brasil. Contudo, isso não pode ser feito de forma genérica, nem tampouco isto pode redundar em um quadro no qual a cidadania passe a um estado de fraqueza, de falta de defesas com relação à invasão de agentes públicos de sua vida privada. Então, nesse aspecto, senhor presidente, tendo que a disciplina da proteção de dados pessoais trazidos pelos dispositivos que destaquei em meu voto, que estão sendo impugnados nessas duas ações, a meu ver, ofendem o direito à privacidade, à autodeterminação informativa, a inviolabilidade da intimidade dos consumidores e ferindo, ademais, como consequência, os princípios da ordem econômica, da defesa do consumidor, do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade, bem como o exercício pleno da cidadania, quanto, enfim, todas as potencialidades que estão abertas para as pessoas naturais. Por outro lado, senhor presidente, entendo que a solução normativa proposta pelo eminente ministro Gilmar Mendes tem, a meu ver, o condão de assegurar, ao mesmo tempo, uma salvaguarda mínima de segurança normativa na disciplina do compartilhamento de dados pessoais,
na instituição do cadastro base do cidadão e no delineamento do Comitê Central de Governança de Dados, e também, paralelamente, tem o condão de viabilizar o dever constitucional do Estado de desenvolver a atividade administrativa de forma mais eficiente e adequada ao interesse público. Então, senhor presidente, eu, em conclusão, estou adotando integralmente as sugestões apresentadas pelo eminente ministro relator, Gilmar Mendes, que transcrevo em meu voto, com relação às quais não tenho nenhuma objeção e, portanto, este é o meu voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski e passo a votar. Começando, todavia, por um registro no que diz respeito às sustentações orais, como sempre, muito bem manifestadas e que nos auxiliam a uma reflexão maior sobre esse tema que é tão relevante para a sociedade brasileira, né, e que é tão atual. Por isso, eu estou aqui a saudar o doutor Danilo César Doneda, o doutor Ivo da Mota Azevedo Correia, o ministro Bruno Bianco, que falou na última assentada na condição de advogado-geral da União, o doutor Luiz Gustavo de Andrade, o doutor Rafael Augusto Ferreira Zanata, o doutor José Renato Laranjeira de Pereira, a doutora Luísa Torreão Brás, o doutor Ricardo Campos e o doutor Daniel Augusto Villanova Gomes. E, como sempre, a Procuradoria-Geral da República também apresentou a sua manifestação extremamente valiosa para a nossa decisão. Esse tema é interessantíssimo e objeto, como até que se viu, de duas ações de controle concentrado, tanto a ADI 6649, quanto a arguição de descumprimento de preceito fundamental 695. Foram arguidas preliminares visando o não conhecimento dessas ações. E como o eminente relator, a quem eu saúdo pelo belíssimo voto, profundo e criativo e agregador, e que conseguiu, pelo menos o que infiro da manifestação de alguns colegas, um ponto comum de equilíbrio, né? O eminente relator votou no sentido do conhecimento dessas ações. Houve divergência apenas por parte do ministro André Mendonça e do ministro Nunes Marques, especificamente no que tange à DPF, e por sólidos fundamentos que foram aqui debatidos. Eu, todavia, pedindo vênia às suas excelências, acompanho o eminente relator e, tal como sua excelência, eu rejeito as preliminares e conheço tanto da DPF quanto da ADI. Especificamente com relação à ADI, talvez seja importante um pequeno destaque, inclusive em função do voto do eminente relator, porque o decreto impugnado, o decreto 10.046 de 2019, com as modificações do decreto 10.403 de 2020, ele tem três facetas, como também já foi apontado. A primeira é a operacionalização do compartilhamento de dados na administração pública federal e sua governança. Segunda, a criação do cadastro base do cidadão. E terceira, a instituição do Comitê Central de Governança e Dados. E saber, então, se todas e cada uma dessas três facetas se coadunam com a competência regulamentar do presidente da República, já que houve arguição de inconstitucionalidade formal,
digo eu, liga-se a uma discussão já conhecida por essa Suprema Corte a respeito dos limites das normas autorizativas previstas no artigo 84 da Constituição Federal, sobremaneira no que respeita aos incisos 4 e 6 desse texto constitucional. Sobre isso, por exemplo, debruçou-se esse plenário na apreciação da já mencionada medida cautelar na DI 6121, a respeito de decreto presidencial que extinguia, de maneira ampla e generalizada, órgãos colegiados na administração pública federal. Eu aqui no voto longamente renovo os fundamentos que já apresentei na oportunidade, mas não vou cansar Vossas Excelências, o tema já está suficientemente debatido, destaco apenas que, na perspectiva formal, a tomar como ponto de partida essas premissas normativas a que aludi, eu entendo, tal como concluiu o eminente relator e todos os colegas que o acompanharam, no sentido de que há, sim, a competência regulamentar do Presidente da República para tratar da matéria de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, o que não se confunde com eventual pretensão de editar ato normativo que fizesse às vezes da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, cabe ao chefe do Poder Executivo editar um decreto para detalhar a execução de eventuais compartilhamentos de dados no âmbito administrativo que chefia. Não vislumbro, nessa linha, obstáculo formal com relação ao ato no que tange à primeira faceta destacada, ou seja, regulamentação pela via do decreto deste compartilhamento de dados entre os diferentes órgãos da administração pública federal na dimensão normativa secundária, na linha do artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição. Também entendo que lhe compete a criação de órgão colegiado responsável por gerenciar cotidianamente a matéria no interior da administração pública federal, tal como, em termos gerais, o Comitê Central de Governança de Dados. Por isso, tampouco reputo haver barreira formal na terceira faceta, que destaquei, em particular com base na competência prevista no inciso 6A, o que, de todo modo, não afasta, nem poderia afastar, a incidência das competências legais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Dificuldade maior, contudo, existe, e aí acompanho também integralmente o eminente relator, e já em termos formais, ainda que não de maneira desconectada dos direitos fundamentais em jogo, dificuldade maior, portanto, existe em relação ao segundo escopo do decreto, isto é, ao cadastro base do cidadão. E aí, acompanhando integralmente o eminente relator, eu concluo pela inconstitucionalidade, inclusive por vício formal, das disposições do decreto impugnado que a ele dizem respeito, que dizem respeito a esse cadastro base dos cidadãos. E, na mesma linha, eu trilhei, no exame que fiz e nas reflexões que teci, com relação às inconstitucionalidades materiais que foram apontadas, bem como destacou, me permito, o ministro Luiz Edson Fachin. Mas aí, e pedindo vênia à Sua Excelência, e voltando a elogiar o voto criativo do eminente ministro Gilmar Mendes, eu vou aderir à maioria já formada e acompanhar integralmente Sua Excelência, justamente, agora ainda voltou a aludir o ministro Ricardo Lewandowski, pela anomia, que seria, digamos assim, do meu ponto de vista, mais perniciosa do que nós adotarmos essa solução criativa que passa por um juízo de procedência quanto ao mérito, um juízo de procedência parcial para emprestar uma interpretação conforme à Constituição Federal, ao decreto, nos pontos destacados pelo eminente relator.
Então, renovando os meus elogios ao denso e profundo voto, e em especial, o que me deixa muito feliz ontem e hoje, essas primeiras sessões que presido, o que me deixa feliz por essa solução que me parece, na esteira de um voto brilhante, uma solução criada pelo colegiado, muitos ministros, num primeiro momento, indo numa outra linha, mas chegando a um consenso a reforçar a nossa decisão colegiada. Por isso, eu proclamo o resultado no sentido da rejeição das preliminares, do conhecimento da ADI, de forma unânime, com relação à ADI, e por maioria de votos com relação à DPF, vencidos nesse aspecto, não conhecimento da DPF, os eminentes ministros André Mendonça e o ministro Nunes Marques, e, no mérito, concluo, proclamo o juízo de parcial procedência dos pedidos. Vamos ser bem fiéis aqui ao voto do eminente relator. Conhecimento da ADI 6649, da DPF 695 e juízo de parcial procedência dos pedidos, conferindo interpretação conforme ao Decreto 10.046 de 2019, traduzida nos seguintes termos. Primeiro, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública pressupõe a eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados, a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, a limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada, bem como o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, no que for compatível com o setor público. Segundo, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos pressupõe rigorosa observância do artigo 23, inciso 1, da Lei 13.709, de 2018, que determina seja dada a devida publicidade às hipóteses em que cada entidade governamental compartilha ou tem acesso a banco de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades. Terceiro, o acesso de órgãos e entidades governamentais ao cadastro base do cidadão fica condicionado ao atendimento integral das diretrizes acima arroladas, cabendo ao Comitê Central de Governança de Dados, no exercício das competências aludidas no artigo 21, incisos 6, 7 e 8 do Decreto 10.046 de 2019. Primeiro, prever mecanismos rigorosos de controle de acesso ao cadastro base do cidadão, o qual será limitado a órgãos e entidades que comprovarem real necessidade de acesso aos dados pessoais nele reunidos. Nesse sentido, a permissão de acesso somente poderá ser concedida para o alcance de propósitos legítimos, específicos e explícitos, sendo limitada a informações que sejam indispensáveis ao entendimento do interesse público nos termos do artigo 7º, inciso 3, e artigo 23, caput, inciso 1, da Lei 13.709, de 2018. Segundo, e aqui já com um acréscimo sugerido pela ministra Carmen Lúcia e acolhido pelo ministro Gilmar Mendes, justificar formal, prévia e minudentemente, à luz dos
postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e dos princípios gerais de proteção da LGPD, tanto a necessidade de inclusão de novos dados pessoais na base integradora, como a escolha das bases temáticas que comporão o cadastro base do cidadão. Artigo 21, inciso 8. 3.3. Instituir medidas de segurança compatíveis com os princípios de proteção da LGPD, em especial a criação de sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abuso. E ainda, o compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência observará o disposto em legislação específica e os parâmetros fixados no julgamento da ADI 6529, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, quais sejam a adoção de medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, instauração de procedimento administrativo formal, acompanhado de prévia e exaustiva motivação para permitir o controle de ilegalidade pelo Poder Judiciário, a utilização de sistemas eletrônicos de segurança e de registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de abuso, e observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular previstos na LGPD, no que for compatível com o exercício desta função estatal. O tratamento de dados pessoais promovidos por órgãos públicos ao arrepio dos parâmetros legais e constitucionais importará a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares na forma do artigo 42 e seguintes da Lei 13.709 de 2018, associada ao exercício do direito de regresso contra os servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito, em caso de culpa ou dolo. A transgressão dolosa do dever de publicidade, estabelecido no artigo 23, inciso 1, da LGPD, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso 4, da Lei 8429 de 92, sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos estatutos dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. E agora aqui a modulação de efeitos, e neste ponto a decisão é por maioria de votos vencidos, não quanto à modulação em si, mas quanto ao termo final, os eminentes ministros André Mendonça e Nunes Marques. Seria no sentido de declarar, com efeito pró-futuro, a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046 de 2019, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data de publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente e plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Especificamente, eu lanço ainda, vencido em parte, o eminente ministro Luiz Edson Fachin, no mérito, na forma das colocações efetuadas por Sua Excelência, que, inclusive, comandava a observância da interpretação conforme sugerida pelo eminente relator, no período de 60 dias, né, porque, neste aspecto da modulação, o ministro Fachin também acompanhava.
É isso, senhores ministros. Sim. Encerrado julgamento. Senhores ministros, temos 17 horas e 42 minutos. Vamos, então, proceder na eleição para o TSE, nos seguintes termos, porque recebemos um ofício do eminente ministro Alexandre de Moraes, assim lançado. Considerando disposto nos artigos 119, inciso 1, a linha A, e 121, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal, solicito seja realizada a eleição para preenchimento de vaga de ministro substituto neste tribunal, em razão da posse de Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha como ministra efetiva, ocorrida nesta data. O ofício do ministro Alexandre de Moraes, datado de 25 de agosto de 2022. A nossa votação é virtual? Sim. Está aqui? Os senhores ministros já votaram? Já. Então, só eu peço uns minutos da Vossa Excelência para me encontrar aqui no meu voto, pelo sistema virtual. Vejo que estão concorrendo. Também o ministro está concorrendo, ministro Gilmar. Sim. Ministro Fux já votou também? Não, eu aqui já estou com obrigado. Vê se já chegou. Eu já votei, é um sistema maravilhoso, online. Proclamo o resultado. Ministro Dias Toffoli, eleito com 10 votos. Ministro Gilmar Mendes, 1 voto. Presidente, só gostaria de, se Vossa Excelência permitir, dar as boas-vindas novamente ao ministro Toffoli, Dias Toffoli, ao Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e para nós, tenho certeza que falo aqui pelo ministro Ricardo Lewandowski, pela ministra Carmen Lúcia, para nós é gratificante que ele reforce o time do Tribunal Superior Eleitoral agora às vésperas das eleições. Eu também. Senhora presidente. Se me permite, ministro Dias Toffoli, eu também queria parabenizar Vossa Excelência, mas, sobretudo, parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, porque voltará a contar, né, com a presença de Vossa Excelência, né, que, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, né, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e ainda os ministros Nunes Marques e o ministro André Mendonça lá estão e que seguramente, né, nos assegurarão eleições tranquilas e pacíficas, como todos desejamos. Pois não, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, a todos os colegas, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, por mais uma vez confiarem em mim para essa missão, esse dever que exerço com muito orgulho e com muita dedicação. Eu gosto muito, todos sabem, do tema eleitoral e da matéria eleitoral e colocarei-me a serviço dos colegas que lá estão, ministro Alexandre de Moraes, colega e amigo de tantos anos e que também conduz o Tribunal Superior Eleitoral, ao lado do meu professor, ministro Ricardo Lewandowski, da ministra Carmen Lúcia, que eu sempre corro atrás dela, substituindo ela, indo no encalço dela, no bom sentido, e sempre uma alegria por conta desse rodízio, desse saudoso rodízio que, no Dia Mundial da Democracia,
também tem um marco maior, lembrar-se da democracia. Então, isso também é um marco para mim, pessoalmente, de ter sido escolhido novamente para compor, ainda como substituto, seguindo a ordem de antiguidade com o rodízio, porque não temos mais colegas mais novos que ainda não foram e outros que já foram 2 vezes, e então me coube esse momento, e no dia 15 de setembro, Dia Mundial da Democracia, isso me deixa mais feliz. Muito obrigado, ministra presidente, muito obrigado a todas e todos os colegas. Ministro Dias Toffoli, uma coincidência feliz mesmo, ser eleito mais uma vez para o Tribunal da Democracia no Dia Internacional da Democracia. Realmente ficou perfeito. É isso. Nós teríamos ainda 12 minutos. Esses 12 minutos seriam absolutamente insuficientes para nós começarmos, e não me parece que seja adequado apenas que se faça o relatório de uma nova ação. Então, eu vou declarar encerrada a sessão e depois refazemos a pauta. Muito obrigada a todos, uma excelente noite.